Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Física Básica 2. De novo, nós vamos dar continuidade ao tema da aula passada, que foi o princípio de Stevin, e nós vamos fazer alguns exercícios, começando por um exercício proposto, que diz o seguinte: qual é a força exercida sobre uma parede de 8 metros de largura quando enchemos a piscina de água até 2 metros de altura? Então, 8 metros é a largura, né? Largura da parede, e 2 metros é a altura, seria D. E aí você poderia então inicialmente, né, propor uma resposta onde você precisaria da área da parede e da pressão exercida na parede, que é onde está o problema, porque essa pressão é variável e depende da profundidade ou da altura da coluna de água. Então, para você resolver esse problema, você vai ter que saber como a pressão varia com a altura, e é uma coisa que você já sabe do princípio de Stevin, mas, além disso, você tem que perceber que você vai usar a diferença de pressão entre a pressão atmosférica que age na superfície da água, que seria esse P0 na fórmula de Stevin, e a pressão que age do outro lado da parede, tá bom? Tem que contrabalancear. Então, de fato, essas duas pressões elas se cancelam, de modo que você vai usar apenas a pressão manométrica na resolução do exercício. Então, a pressão manométrica, que é P menos P0, vai entrar na integral, e agora você precisa definir o elemento de área. Então, para isso, eu imaginei a parede vista de frente, seria essa parede vista de frente, onde você tem uma largura de 8 metros, e você vai escolher então um elemento de área bem estreito, né? Onde você vai ter esse elemento de largura W e você vai ter uma espessurazinha aqui, nós vamos chamar de dy, que é uma variação em y, de modo que a área desse elemento de área vai ser dada pela largura vezes dy, certo? De modo que eu vou substituir agora o dA por w dy, e a gente vai ficar com essa integral aqui embaixo. Pressão manométrica, elemento de área. E aí nós vamos então lembrar, né, que o que é constante não vai ser integrado, somente a variável é integrada, que é y, e a integral de y vai dar y² sobre 2. Então, você vai agora substituir os limites de integração. Nós vamos estar integrando de 0 a 2, que é, né, vamos considerar da piscina vazia até a piscina cheia até 2 metros. Quando você substitui os limites de integração nessa equação, você vai encontrar esse valor de força que está agindo na parede, tá? Que é 160 kN, ou 160 vezes 10 a terceira newtons, ok? A mesma ideia vai ser empregada no próximo exemplo, ou no próximo exercício, que é um exercício do livro, exercício 23. Nesse exercício, ele fala o seguinte: um aquário de 5 metros de altura está cheio de água doce até a altura de 2 metros. Então, você tem água até uma altura de 2 metros. Uma das paredes do aquário é feita de plástico e tem 8 metros de largura. Então, o W é o mesmo, certo? Eu vou colocar aqui W para a gente lembrar que é a largura. E, continuando, de quanto aumenta a força exercida sobre a parede se a altura da água é aumentada para 4 metros? Então, eu estava em 2 e aumentei para 4 metros de altura. Essa que é a ideia. Agora, você vai lembrar de tudo que eu falei ainda há pouco, tá? Você vai usar uma pressão variável para calcular a força, você vai precisar da pressão manométrica,
para substituir aqui. E o elemento de área também, o raciocínio é o mesmo. Você vai integrar da mesma forma e os limites de integração é que vão mudar. A única diferença desse problema para o problema anterior, certo? Quando você substitui o limite de integração em y, você vai ter um resultado que não é nem de longe igual ao outro, né? Você vai ter aqui, ó, no outro problema, nós encontramos uma força de 160 kN e agora foi 480. Por que que aconteceu isso, né? Já que você integrou, a variação da integral foi a mesma, foi 2 metros de altura. Para a gente entender essa diferença, você vai lembrar que você está integrando uma função linear, ou seja, que varia apenas em y. Isso aqui é uma reta, tá? É uma reta de P contra y, certo? E como você sabe que a integral é cálculo de área, você vai perceber que a área dessa função de 0 a 2 é menor do que a área de 2 a 4. Por isso que deu um resultado bem maior aqui nessa integral de 2 a 4. Tá bom? Então, a gente vai agora aplicar a mesma ideia, tornando o raciocínio um pouco mais complexo. Tá? E aí a gente vai usar como exemplo o exercício número 24, que diz o seguinte. Na figura, a água atinge uma altura... Opa, teve um crash no programa. Então, na figura, a água atinge uma altura de 35 metros. Tá? Uma represa atrás da face vertical de uma represa com largura de 314 metros. Determine a força horizontal que está submetida à represa por causa da pressão manométrica da água. Essa letra A é exatamente a mesma linha de raciocínio anterior. Tá? Você vai considerar novamente, né, a pressão manométrica, o elemento de área da represa, do mesmo jeito, e vai fazer a integração de 0 a d, né, que é o mesmo exemplo que eu dei, o primeiro exemplo que nós vimos, tá bom? Na letra B diz, o torque produzido por essa força em relação a uma reta que passa por O é paralelo à face plana da represa. Ou melhor, calcule, né? Determine o torque produzido pela força em relação a uma reta que passa pelo ponto O e é paralela à face plana da represa. Então, vamos olhar de perto essa figura. Aqui já tem um rabisco. Ele quer o torque em relação a uma reta que é paralela à represa, mas que passa pelo ponto O. Então, O é o ponto do torque, né, onde se realiza o torque, e a alavanca vai ser, para cada elemento de força que age na parede, você vai ter essa alavanca R, certo? Ou seja, o torque ele vai ser feito, né, perpendicular a R. Tá? E qual é o valor de R? R vai ser isso aqui, ó, D menos Y, para um dado elemento de força. Tá? Então, Y varia, o elemento de força vai variar e o R também varia. E aí você vai ter que integrar essa relação. Tá? Então, só lembre o seguinte, que um elemento de torque é um elemento de força vezes o braço da alavanca, né, que seria R, e o produto é vetorial, logo você vai usar o seno para o produto vetorial, como você viu em Física 1. E o seno de 90 é 1. Tá? E R você já viu que é D menos Y. De modo que você vai ter que integrar esse elemento aqui. De torque, você vai jogar esse elemento na integral, que vai ser um elemento de torque, né? O DF nós sabemos dos problemas anteriores, quanto ele vale. Tá? E o R, a gente sabe agora, vamos integrar em relação a Y. Tá? Então, a gente vai integrar isso tudo de
0 a D até a altura da represa, onde ela está cheia, certo? E você vai agora desmembrar essa relação, porque ó, você tem variável aqui e você tem variável aqui. Então, você vai ter que jogar y para cá para dentro, vai ficar dy, e aqui vai ficar y ao quadrado. Tá? Quando você integrar y ao quadrado, né, porque você vai multiplicar, vai dar y ao quadrado, você vai ter, substituindo o limite de integração, você vai ter um y ao cubo, ou seja, d ao cubo, né? Porque você vai estar integrando de 0 a d. 0 vai dar tudo zero. Quando você substituir y por 0, vai dar tudo zero. Quando substituir por d, vai ficar y ao cubo, d ao cubo. Certo? A outra integral, você vai jogar y aqui para dentro, né? E você vai integrar, vai dar y ao quadrado. Quando substituir por d, vai ficar d ao quadrado. Certo? E a gente acabou de identificar um erro no livro, né? Porque aqui d é ao quadrado e não ao cubo. Certo? Então, recapitulando. A integral de y ao quadrado, né, vai ser y ao cubo sobre 3, tá? Quando substituir o limite de integração. E aqui você vai integrar y, vai dar y ao quadrado sobre 2. Substituindo o limite de integração, fica d ao quadrado sobre 2, certo? O sinal de menos continua valendo. E aí você, então, vai fazer um terço menos meio menos um terço, né? Vai dar um sexto dessa coisa toda aqui. É só desenvolver isso. Se não entendeu, faz direitinho com calma essa conta, que ela não é difícil, certo? Então, essa é a letra B. A letra C, se você não entendeu isso aqui, a gente vai esclarecer melhor na aula, tá? Em sala de aula, na sala virtual. A letra C vai ser o seguinte: determine o braço de alavanca deste torque, ou seja, qual é o braço de alavanca referente a esse torque calculado, certo? Então, para a gente fazer essa questão, você vai lembrar que o torque é a força vezes o braço da alavanca, certo? E só um comentário. Esse braço de alavanca é variável. Ele varia de acordo com a altura que você está pegando o elemento de força. Então, não existe um único braço de alavanca ao longo da integral. Mas existe uma alavanca efetiva, ou seja, seria o equivalente, o braço de alavanca equivalente. E você pode calcular ele utilizando o torque total e a força total feita na parede. Então, você vai ter um braço de alavanca efetivo, né? O equivalente, certo? E aí, como todo elemento de força é perpendicular a todos os braços de alavanca ao longo da integral, então o seno vai ser sempre seno de 90. Então, eu posso transformar essa relação para uma relação contínua, ou melhor, escalar, de modo que eu posso isolar R, colocar R como o torque sobre a força, tá bom? E aí, uma maneira mais rápida de entender, né, essa relação, é você pegar essa relação aqui, certo? Que é a relação do torque, você vai colocar aqui em cima, tá bom? E essa relação aqui, que é a relação referente à força, que você calculou, né, da integral, você vai colocar aqui embaixo. Então, tudo que é constante vai cortar.
1/6 por 1/2 vai dar 1/3. Vai sobrar o D, e que é a profundidade, né, da represa. E você então chega a esse valor de 11,7 metros. Tá bom? Então esse é o resultado desse exemplo aqui, que a gente usou para exercitar um pouco dessa questão do teorema de Stevens e aplicação de cálculo integral nesse conceito, tá? Então até a próxima aula.